Está começando mais um podcast do blog No Miguel. No passinho do jogador, só no Miguel, só no Miguel. Que é isso, legelé? Só no Miguel, só no Miguel. Que é isso, legelé? Salve, salve, rapaziada. Peraí, pô. Que é isso, legelé? Salve, salve, rapaziada que está ligada aqui com a gente no podcast do blog No Miguel. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui ao meu lado, o queridinho do... o queridinho do blog No Miguel. Como vai, meu amigo Marcos Vinícius Calado? Salve, salve, Beto, a todos ligados no podcast. Você tá feliz, né? Graças a Deus, né? Eu não tô feliz, não. Eu sou feliz, graças ao meu bom Deus. É, porque bonito não dá pra dizer que é, não, né? Mas você é uma boa pessoa. A recíproca é verdadeira. A recíproca é verdadeira. Estamos hoje aqui mais uma semana, com muita alegria, como sempre, pra falar do que mais gostamos, que é futebol. E tem muito assunto, né, aí. Muita rodada de brasileiro aí iniciando em séries A e B. E os três pernambucanos em Já campo. começou com o pé direito o Náutico. Começou pelo Náutico, vamos falar do Náutico, né? Vamos começar a falar sobre o Brasileirão da Série B. Para o amigo ouvinte aí do blog No Miguel. A estreia do Náutico, né, Marcos? O Náutico que foi até o Heriberto Rios, lá em Santa Catarina, enfrentar o Criciúma. E brincadeiras à parte, o Náutico já estreou perdendo, né, no Brasileirão da Série B. Sport a gente fala daqui a pouco, mas ele e o Sport deixaram de... O Sport, depois eu vou fazer uma pergunta a você sobre o Diego Souza, eu quero que você me responda, mas vamos concentrar no Náutico. 3 pontos o Náutico deixou de ganhar, porque pegou uma equipe frágil como o Criciúma, que já não fez um estadual bom. O Náutico teve inúmeras chances para fazer o gol e o Rafael Coelho... O Rafael Coelho tá de sacanagem, né? Até o companheiro, na hora de sair de campo, quando vai dar uma entrevista, ele dá moral. Se eu fosse da diretoria do Náutico, eu botava ele pra vir andando de Santa Catarina pra cá. Ele perdeu, teve um gol, uma cabeçada que ele tava praticamente... Reza a lenda que ele conseguiu perder o voo também, porque o voo era da Gol, ele perdeu, entendeu? Foi boa a piada. Foi boa. Gostasse? Foi boa, dá pra ir pra Praça Nossa. Gol, Rafael Coelho, ele acabou perdendo. Ele perdeu 2 grandes chances, teve uma de cabeça, que eu acho que... E uma cara a cara com o goleiro. Uma cara a cara que ele recuou pro goleiro, né? Exato. E no final da partida ainda ele conseguiu chutar uma bola quase da quina da pequena área pra lateral. Foi uma coisa bem interessante. Ele bateu um escanteio ao contrário. Não, teve uma falta, uma alçada na área, a bola sobrou, muita gente, ele bateu da quina da pequena área um pouco mais afastado, em direção ao gol a tentativa, né? Mas terminou lá na lateral a bola. Sem observar o placar, claro que o placar foi da derrota do Náutico, mas observando a atuação da equipe dentro de campo. Como é que você pode ver os comandados do Alexandre Galo lá em Santa Catarina? Eu acho que... Deixa eu descontar em tu uma vez. Eu vi com os olhos, né? Que é bom, né? Que tu gostou dessa gracinha. Essa não merece nem pra ser nossa. O Galo... Eu acho que o resumo do que foi o time é o que a torcida lamentou após o jogo. Que foi a falta de um finalizador. Exato. De qualidade, né? Um cara numa melhor tarde. Então eu acho que o Náutico... Não tem como se falar que foi uma ótima partida, porque quando se perde não tem como se falar que foi bom. Não, mas o time pode jogar bem. Mas o futebol do time foi um futebol que dava pra ter saído vencedor. E se você ainda quiser pegar um pouquinho no pé, ainda falar que o gol foi irregular, que também estava adiantado, mas é um lance muito, muito complicado. Mas o Náutico, no geral, eu acho que o Náutico vem evoluindo. Eu espero que o Náutico erre enquanto pode. Não como ano passado, que no ano passado, no momento decisivo, nos últimos 10 jogos, o Náutico muito perto, teve chance de entrar no G4 e não conseguiu. Então, aproveitar agora, tá chegando novos jogadores. Provavelmente amanhã no jogo diante do Vila Nova, na Arena Pernambuco. O Maílson talvez estreie. Tem o Eurico, que foi apresentado hoje, o volante. Tem o Matheus Miller, lateral esquerdo. Então, tem muitas pessoas, tem muitos jogadores chegando aí. E o Náutico tem tudo para evoluir. Ainda saiu hoje o nome não. A contratação de um atacante, que o nome se especulou, o Leandrão. Um nome que foi muito ventilado, mas que acabou acertando o retorno pro CRB, foi o do Zé Carlos, né? Zé Carlos e o Edmilson já estavam dados como certo. Que o Edmilson do Red Bull, jogou né? No Palmeiras. Red Bull. Jogou no Palmeiras? O Edmilson? Ele foi revelado pelo Palmeiras. Pronto, jogou no Vasco, tava no RB Brasil agora. Foi campeão, agora. Inclusive ele foi campeão. Ele foi da mesma safra do Wagner Love. Era o ataque do Palmeiras, ele e o Wagner Love. Pronto, ele não fechou e agora surgiu o nome do Leandrão, mas hoje na sala de imprensa o Marcílio Leandrão Salles, que estava no Vasco, né? O Marcílio Salles, que é o diretor do Náutico, ele de pronto negou, dizendo que não tem contratação, nenhuma negociação com o Leandrão, mas o que se fala hoje, amanhã, a gente já não sabe mais. A gente sabe que a verdade no futebol não dura 24 horas, Exato, né? Então
o Náutico está muito próximo de anunciar um novo centroavante, um novo atacante, na verdade, que deve ser um centroavante. Mas o nome em si não circula nenhum. O Leandrão já foi descartado, mas amanhã pode ser que ele volte. O Rafael Coelho, Marcos, chegou como era tido como a solução Eu dos achei problemas. um bom nome. Não, mas antes, pelo que a gente viu o Rafael Coelho fazer... Rafael Marques não, mas Rafael Marques é do Palmeiras. O Rafael Coelho, pelo que ele fez no Avaí em outras épocas, deu uma certa esperança ao torcedor do Náutico. Ele chegou aqui, eu não vou dizer que ele é ruim. Não, ele deve estar... Tá numa má fase. Justamente, deve Exato. estar Porque a gente tem essa mania de quando o jogador tá mal, a gente dizer que ele é ruim. Ele não pode passar numa fase ruim. Então, acho que quando ele foi contratado pelo Náutico, criou-se uma certa expectativa. Eu, por exemplo, tinha uma grande expectativa. Eu também fui um dos que... Eu elogiei muito. Achei que eu não vou dizer que seria a cereja do bolo pro Náutico no Pernambucano, porque o Náutico vinha embalado no Pernambucano, era ainda a primeira fase do Pernambucano, vinha fazendo uma boa primeira fase, liderando com folga, e a diretoria anunciou a contratação do Rafael Coelho. Achei eu que o Rafael Coelho seria aquele jogador que decidiria nos clássicos, um jogador de experiência. Não vou quando eu vi o ataque com o Thiago Santana e Daniel Moraes, eu dizia, pô, se o Náutico tá indo bem desse jeito, imagina com o Rafael Coelho. Justamente. E o que aconteceu foi justamente o oposto, né? Parece que o Rafael Coelho sentiu o peso da camisa, sentiu a pressão do Náutico precisar conquistar títulos, ou eu tô vendo de outra forma isso? Isso é uma questão que pode ser levantada, Beto, mas tem coisa que a gente, obviamente, a gente fala aqui de futebol. A gente tem que analisar tudo que a gente vê das quatro linhas. Tem que ver o extracampo, né? Que pesa muito. De falar. A gente não analisa o jogador como um ser humano. A gente fala do que a gente tá vendo. Então, tecnicamente, fisicamente, ele tá pra jogar. Tanto é que ele chegou, já foi jogando. Demorou acho que 1 ou 2 semanas. O da demora foi a questão da regularização. Justo. Mas a gente não sabe o que pode estar acontecendo com uma questão familiar, uma questão de cunho pessoal, uma insatisfação por alguma coisa. Mas o Rafael tem qualidade e eu acho que a torcida do Náutico, se chegar um centroavante novo, possa ser que essa disputa pela titularidade o motive ainda mais, ou mais, já que ele parece não estar muito bem. E esse tempo fora, tirando assim o foco dele, essa pressão de todo mundo tá dizendo que é ruim, é fraco, tirando ele um pouco, ele trabalhando com mais tranquilidade, ele volta e ajuda o Náutico, porque a Série B é muito longa. Tem jogador que vem aparecer na metade da Série B, a gente acha que nem jogador tem mais e vem, e é o que decide para um time aí. Sobre o Náutico ainda, você tem até a informação que o presidente, o Marcos Freitas, Exato. né? O Marcos Freitas pediu afastamento do cargo para tratar de um problema de saúde, não é isso? Exato. Hoje à tarde no CT, o Wilson Campos, o Marcílio Salles, novamente, diretor do Náutico, ele veio comunicar, oficialmente até a imprensa, que o técnico, o presidente do Náutico, Marcos Freitas, vai se afastar para uma cirurgia coronária, do coração, salvo engano. E o Marcos Freitas, já pela pressão, aquela eliminação para o Santa, a gente já volta a falar sobre a questão do título também, né? Exato. A pressão sobre ele desde que ele entrou é muito grande. E ele é um cara que trabalha muito. Para quem não sabe, ele trabalha numa grande empresa de contabilidade, então já deve ter muito problema só na empresa. E ele conseguiu reestruturar o Náutico, aos poucos ele vem fazendo isso. Os salários estão sendo pagos agora em dia, a questão de estrutura até mesmo para a imprensa, lá, a sala de imprensa, toda essa questão que cerca os jogadores no extracampo, ele vem melhorando e vem se dedicando muito. E com a eliminação, a família dele bateu muito em cima para ele pedir esse afastamento, por conta dessa saúde dele tá ficando comprometida. Isso não aconteceu na época, quando ele saiu, e com essa, acho que teve uma piora, o quadro se agravou, ele vai ter que ser afastado para passar por um procedimento cirúrgico. O Náutico já volta a campo amanhã pelo Brasileirão da Série B, jogo às 9 horas. 21h30. 21h30. Na Arena Pernambuco. Pode ter certeza que não é culpa sua, viu, torcedor? Mas não vai dar ninguém, não. Acho que só vai ter a comissão técnica do time jogo, lá. eu ia falar exatamente isso. Acho que é jogo para, no máximo, 2.000 pessoas. Eu ia ser mais bonzinho. Eu diria que uns 4.000 pagantes. Acho que dá menos do que um jogo com o Salgueiro. Você acha? Deu 1.900, eu acho. Você pode ver esse Náutico para essa segunda rodada do Brasileirão da Série B? O Galo vai manter, né, o que ele vem, tentando repetir a sua filosofia de trabalho, né? Exato. E não vai ser um resultado, um técnico que ele tem convicção.
e que ele tem certeza do seu trabalho, ele não vai mudar por conta de uma finalização de um atacante. Ele pode ele pode tirar o Rafael, mas ele vai colocar quem hoje? Ele não vai colocar... Você vai colocar quem? O Rafael Silva, o Rafael Ratão? Que era Rafael Ratão, né? Você não vai colocar. O Rafael que entrou no segundo tempo pouco fez. Então, repetir e dar confiança, que é uma coisa importante, principalmente para um atacante que tá com essa seca de gols aí do Rafael, que ele fez um gol, acho que ele fez um gol contra o Salgueiro, no 3-1. Mas é um cara que não tá com ritmo. Então, o Náutico, eu acho que o Náutico do Galo vai vir com aquela força dentro de casa, mesmo sem tanto apoio da torcida, pelo horário, pela chuva, por tudo. Mas o Náutico vem forte, acredito que vence o Vila Nova em casa. Já saindo do Brasileirão da Série B, vamos começar a falar sobre os times pernambucanos que estrearam na Série A do Campeonato Brasileiro, começando pelo Sport, que estreou no sábado. Já estreou com derrota para a equipe do Flamengo. Muitos torcedores reclamaram da arbitragem. Daqui a pouco a gente entra nesse mérito aí, Marcos. Mas eu pergunto a você sobre a atuação da equipe rubro-negra que jogou de azul. A atuação do Sport e dos comandados do técnico Oswaldo de Oliveira. Beto, a partida, eu vou voltar no mesmo ponto que eu falei do Náutico. Eu acho que Náutico e Sport, na primeira rodada das suas séries, deixaram de pontuar. E deixaram, vou mais à frente, eu acho que deixaram de ganhar. A equipe do Flamengo é uma boa equipe, não atravessa uma boa fase. Rapaz, mas tem eu acho que você tá vendo outro jogo, porque a equipe do Flamengo, meu amigo, não. Como diria o Oswaldo Pascoal lá do Fox Sport Rádio, Jesus! Não, eu ainda continuo. A equipe do Flamengo tem bons talentos individuais, né? Não, me entenda. Quando eu falo boa equipe, o Flamengo ainda não detém, não possui um conjunto. Mas você tem, por exemplo, no meio o William Arão, bom jogador. Você tem gastou a bola contra o Sport. O colombiano é um bom volante, ele que participou do lance da expulsão do Cuejá, né? Cuejá. O Mancoelho também é um bom jogador. O Guerreiro, você não pode... O cara não tá numa fase boa, não quer dizer que ele não tenha qualidade. Na defesa você tem um Juan muito bem, experiente Juan. O Rodinei, que fez a jogada do primeiro gol ali, junto com o Arão também. Então você tem uma série de jogadores bons. Só que, como você falou, não tá bem. Tanto é que o Sport jogou com um a menos, metade do jogo, e o Flamengo pouquíssimo fez. Poucas chegadas esporádicas, 2 boas defesas do Magrão, que foi um ponto positivo. Mas eu acho que o Sport, se tivesse um pouco mais de conjunto, talentos individuais, como o Diego Souza, que a gente fala daqui a pouco, numa tarde melhor, mais inspirada, o Sport podia ter conseguido mais alguma coisa, mas o jogo o Flamengo começou abafando, depois caiu esse rendimento e o Sport levou um gol logo no início. Mesma coisa que aconteceu naquele jogo aqui do ano passado, na Arena Pernambuco. Mesmo 1-0, mesmo gol do Everton, uma expulsão também que mudou todo o panorama da partida. Já que você está falando aí sobre a expulsão, vamos aos pontos polêmicos dessa partida do Flamengo contra a equipe do Sport. Muito se questionou sobre a posição do Vinícius Araújo no possível gol de empate da equipe do Sport. No seu modo de ver, depois eu digo a minha opinião, quero primeiro ouvir a sua, você que está comentando aqui no nosso podcast. Na sua opinião, a posição do Vinícius Araújo estava regular ou irregular? E se estiver regular, na sua opinião, tem como culpar o Bandeira por um possível erro? É uma coisa que eu diferencio bastante, Beto. Existe a questão de ser impedimento ou não ser, que você não tem como contestar. Se for 1 centímetro ou 1 metro, vai estar impedido. Impedimento, isso. Agora, a questão de você crucificar um profissional... Feito fizeram com o Exato. Daniel Torres. Não foi na minha visão. No momento da transmissão, foi a única hora que eu olhei. Quando teve a reprise no sábado. Estava na mesma linha. E mesma linha é posição legal. Posição legal. Agora, o outro ponto. Não há como você sacrificar um Bandeira... A partir do momento que é preciso usar o recurso tecnológico para identificar se está impedido ou não... muitas vezes ter dúvida ainda com o recurso. E ainda a gente estamos com essa dúvida desde o sábado, mesmo usando os recursos, as trocentas câmeras de transmissão que foram usadas na partida. Se foi necessário usar tanta tecnologia para chegar a uma conclusão, eu acho que já isenta o Bandeira de qualquer culpa, né? Claro, sim. Eu acho que esse tipo de lance é mais intuitivo. E segundo a própria regra da FIFA, na dúvida... Deixa seguir. Não foi o que aconteceu nesse lance, né? Exato. É isso que acontece. A gente quando fala... na partida, por exemplo, contra o Santa Cruz,
O Daniel Torres teve dúvida e deixou seguir, mas exato. Estava impedimento. Mas ele seguiu A recomendação da FIFA. Nesse caso, é isso que traz muita dificuldade para a arbitragem, principalmente São no Brasil. São muitas recomendações, né? E você mas existe muita recomendação e não existe a padronização no segmento dela. Só te interrompendo, porque a FIFA dá uma recomendação, chega aqui na CBF já dá outra, né? A CBF fez uma reunião semana passada para passar que, inclusive teve muita gente chamando instrutores de arbitragem nos clubes, para dizer que, deixar até pro ouvinte do nosso podcast ficar ciente, quando o jogador, principalmente muita gente que faz na malandragem, cai, aí sai para ser atendido. Se ele tiver tanto no fundo da barra quanto na lateral do campo, ele vai estar dando condição para o atacante da equipe adversária. Então o cara que sai da malandragem para ser atendido, ele fica ligado na linha de impedimento. Porque ele pode ser o responsável. A partir de agora vai estar dando condição. E a torcida vai ficar ligada, porque se o cara sair no migué e sair um gol por causa disso, a torcida não vai perdoar, não. Esse migué aí a gente não gosta, né? Não gostamos. Exatamente, então fica muito ligado nisso. E voltando à questão da arbitragem, um ponto que eu bato muito mais do que essa questão de impedimento ou não só no jogo do esporte, mas em tudo, é a questão do critério do árbitro para coisas menores. Que essas coisas menores... Essas faltas picotadas que acontecem, por exemplo, né? Que muitas vezes enchem, por exemplo, o jogador, aí ele vai reclamar com o árbitro, ele termina levando a amarela e é expulso. Quem acompanhou a partida viu que um ponto que eu chamei bastante atenção com quem falou comigo foi sobre o Emerson Sheik. Ele recebeu um cartão num carrinho que ele deu no René que não pegou o carrinho. Mas não é preciso pegar. Exato. Basta ver a intenção. Mas não foi nem próximo. Mas ele deu amarelo. Só que numa jogada antes com o Vinícius Araújo voltou para fazer uma cobertura, ele ficou forçando o Vinícius, ele deu um cascudo no Vinícius na nuca e deu um rapa que foi aquele assintoso, que em qualquer canto é cartão. Então o Emerson já teria sido expulso. Aí teve aquela questão que o Diego no final deu uma entrevista muito polêmica. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Que foi duas faltas do Juan. Do zagueiro Juan, foi. Que, claro, não tem o que se discutir. Falta e pronto, o juiz segue o lance. Então, é aquilo que eu falo. Eu acho que ainda é muita deficiência técnica. E técnica não é só saber regra. É questão de posicionamento, é questão de várias coisas. E que ainda a nossa arbitragem tem muitos que devem. Mudando o foco aí, saindo da questão do gol da equipe do Sport para a expulsão do Richelli. Ao meu ver, o Richelli foi no mínimo... como é que se diz? No mínimo... Eu não vou dizer nem infantil, eu vou dizer não que é infantil. Ele foi com muita vontade. Agora me fugiu a palavra que se dá, tava falando... Displicente. Ele foi muito displicente no lance. Eu acompanhei. Tem aqueles dois lados, né, Beto? Você tem que analisar futebol como um todo. Lá na casa do Flamengo, você vê que na hora da falta, todo mundo do Flamengo já fez vai o bafafá. cima, aí você vê Guerreiro, Emerson Sheik e tal. Tem a pressão, eu não vou crucificar por Vamos isso. acreditar que se fosse pro outro lado, ele também expulsaria. Vamos acreditar. Eu prefiro acreditar sim. Agora, se você olhar mais uma vez o lance, o Richelli quando vai com a trava da chuteira, perigosíssimo, aquilo pegando no atleta, aquilo pode deixar o cara parado por muito tempo. A gente já viu, por exemplo, o Eduardo da Silva. Tem o tornozelo assim, não quebrado, muito feio por um tipo de entrada dessa. Mas se você olhar o lance com mais parcimônia, com mais paciência, você vai ver que o Richelli, na hora do carrinho, ele se projeta à frente e ele toca a bola e posteriormente toca o Coilar. Então, eu prefiro acreditar que se fosse do lado do Flamengo, ele também teria essa atitude. Desconfio, mas não vou jogar. Mas de certa forma, terminou que comprometeu, né? Você aguarda voltar no segundo tempo, tendo aquela conversa com o técnico no vestiário, que o técnico venha, organize a equipe, mostre o que houve de errado, o que dá pra melhorar, tudo direito. Então você jogar 11 contra 11 e ir pra cima. Jogando 11 contra 11 já é complicado. Exato. E com um a menos E você tinha um Flamengo que mostrou que se o Sport tivesse com os 11, não estou dizendo que iria ganhar, não estou dizendo que iria empatar, mas que colocaria o Flamengo numa dificuldade muito grande, que o jogador do Flamengo com um a mais não conseguiu fazer uma pressão na saída de bola do Sport. E o Richelli é um cara que tem essa responsabilidade, sempre vai ali pro meio dos zagueiros e faz essa saída de bola pro Sport, facilitando muito essa saída, Beto. O Sport volta a campo... No domingo, 18h30. No domingo, enfrenta a equipe do Botafogo, né? Botafogo que perdeu pro São Paulo no domingo de manhã. Reservas de São Paulo. Como é que você pode ver o Sport nessa partida, tendo que vencer, já para não ficar tão complicada essa situação no início do Brasileirão, né? O Sport é um jogo equilibrado, como todos no Brasileiro, não tem como. Até quem viu as goleadas, por exemplo, que houveram nessa primeira rodada,
Quem não acompanhou as partidas pode achar que foram jogos extremamente fáceis. Mas, por exemplo, você vê na partida do Santa ontem. O Vitória começou bem a partida, depois você teve o Grafite ali decidindo. Você teve os 4-0, se eu não me engano, do Palmeiras, no domingo? No sábado à tarde. Mesmo horário do jogo do Flamengo contra o Sport. Mas um juiz também com muita dificuldade, falta ali trocando do O árbitro da partida do Palmeiras, o Lucas Barrios sofreu uma falta, ele iria marcar a falta do Barrios, e como o Barrios já tinha cartão, ia expulsar o atacante palmeirense. Ele só voltou atrás por conta do ponto eletrônico, que o Bandeira conversou com ele pelo ponto eletrônico. Ele voltou atrás e deu cartão para o zagueiro do Atlético. E o que eu queria chamar a atenção é que quem acompanhou a partida viu que 4-0 não quer dizer que o jogo foi... O Palmeiras construiu, teve muita qualidade para suprir transpor a defesa do Atlético, mas o Atlético teve jogador expulso, teve isso tudo. Não quer dizer que isso foi o primordial para o Palmeiras sair com os 4-0. Mas as goleadas da primeira rodada não justificam tamanha facilidade como o placar mostra. E o que eu venho de falar do Sport é isso. Vai ser um jogo equilibrado com o Botafogo. O Sport possivelmente vai ter uma mudança, que é o costarriquenho Rodney Wallace, que conseguiu a sua regularização, tá tudo ok. Um jogador que vem se mostrando bem nos trabalhos, nos treinamentos. Então pode ser uma novidade pro Sport aí nesse jogo de domingo diante do Botafogo. Agora vamos falar sobre o Santa Cruz, né? Santa Cruz passou o carro na equipe do Vitória da Bahia. Meu amigo Marcos Vinícius, que show daquele negro maravilhoso, abençoado por Deus. O pão da vida, como diria o meu amigo Borel lá da Bahia. O pão da vida. O ébano, né? O negrão de tirar o chapéu. O nosso ébano. O Grafite. Se pegar um dicionário ali, fica até amanhã dizendo adjetivos. Tem adjetivos intermináveis para citar aqui o que o Grafite vem fazendo com a camisa do Santa Cruz. Ontem não foi diferente. Foi mais um show. Mais um show do Grafa. Temos a entrevista do Grafite. Ele falando sobre a artilharia do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. E sobre a artilharia é complicado, né? Primeira rodada, muita coisa vai acontecer ainda. 37 rodadas tem pela frente aí. Vai ter jogos que vai ser muito mais difícil marcar gols. Tem jogos que vai ter as condições de marcar. Eu acho que é muito cedo aí. Isso aí só você pode falar na reta final do campeonato. Mas falar que eu não penso nisso seria hipocrisia da minha parte. Eu acho que todo atacante pensa em ser artilheiro, mas o meu foco hoje é ajudar o Santa Cruz a se manter na primeira, que esse é o nosso objetivo principal. O resto que vier, acho que vai ser consequência, vai ser benéfico para nós. Tá aí o Grafite falando sobre artilharia. Meu amigo Marcos Vinícius, como é que você vê essa atuação de gala do Grafa contra a equipe do Vitória, jogando pelo Santa Cruz? Após 10 anos sem jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro, Santa Cruz estreia desse jeito. O Grafite, que até a chegada do Milton Mendes não fazia uma temporada tão boa. Acho que nas últimas 10 partidas ele vem sendo extremamente decisivo. O Grafite, que desde a sua chegada eu fui muito a favor, um cara muito importante, trouxe o Santa Cruz a um outro patamar, colocou o Santa Cruz mesmo na Série B numa vitrine nacional. Todos falam do Grafite. E o Grafite é isso, é decisivo, né? Não tem mais aquele arranque longo, mas ele não curte espaço. Meu amigo, o que ele fez com o Vitor Ramos... Os dois zagueiros, né? Que ele também deu um primeiro corte na caneta depois no Vitor. O Vitor Ramos ficou sem entender o que estava acontecendo, o porquê dele estar ali passando por isso. Ele pensou que estava no CT do Palmeiras, se perdeu. Aí, então, o Grafite, extremamente importante, essencial para esse Santa Cruz na Série A. É um cara que põe respeito, né? É um cara que conquistou uma Bundesliga pelo Wolfsburg, jogando num torneio, num campeonato onde tem Bayern de Munique. Ele fez um golaço lá com a camisa do Wolfsburg e disse que esse gol dele foi o segundo segundo gol mais bonito da carreira dele. Vamos até ouvir o que o Grafite tem para falar aí sobre isso. É mesmo, Grafite? Mas eu espero que, se eu não vi o gol ainda, por incrível que pareça, eu não lembro assim. Eu lembro da jogada assim que eu recebi do William, consegui passar acho que por 2, depois deve o drible no Vitor Ramos, e a finalização é tudo muito rápido ali, passa muito rápido. Mas depois os jogadores no vestiário agora falando que o Dani
Tô falando que foi um gol muito bonito, foi um golaço. Fico feliz porque foi um gol que nos deu uma tranquilidade no jogo, né? Tava um momento difícil, o Vitória tava bem naquele momento ali, tava amadurecendo o próprio gol deles. E fico feliz de ter marcado esse gol. E eu acho que é um dos mais bonitos da minha carreira, assim. Eu acho que aquele do Bayern, contra o Bayern de Munique, é inesquecível, né? Mas esse aí pode estar na briga aí para ser o segundo mais bonito. Tá aí o Grafite falando sobre o primeiro gol dele marcado no Brasileirão com a camisa do Santa Cruz, que foi justamente esse gol aí que a gente acabou de falar. Primeiro dele, primeiro do Santa, né? É o primeiro da equipe do Santa Cruz. Ainda sobre o Grafite, Marcos, ele também deu uma declaração sobre os jogos às 11 da manhã, né? Que ontem no Arruda, meu amigo, tava nevando, não tava? Lembrando que a gente brinca muito, a gente até postou ontem essa questão da neve e tudo, a gente brincando, mas teve muita gente, muito trabalho pro pessoal lá do Corpo de Bombeiros. Muita gente passando mal, né? Tendo insolação, tendo esse tipo de problema, principalmente as pessoas que ficaram no anel superior, né? Porque no anel inferior, no anel meu muito amigo, próximo ao sol, né? Aquele anel superior ali é pertinho do céu, deve derreter, viu? Porque o pessoal do anel inferior conseguia pegar a sombra do próprio anel superior, né? A sombra que fazia a arquibancada superior do Arruda. Então, muito complicado, e o Grafite deu aí a declaração falando da questão física dele, ele dizendo que ele, o Arthur, tendo problemas de cãibra, ele vai falar melhor aí. Fala aí, negro do Borel. Grafite, o Grafite, a declaração dele sobre os jogos às 11 da manhã. Jogar às 11 é complicado, é desumano, não é fácil. Nós sentimos muito ali, somente no primeiro tempo ali, o árbitro teve que fazer as paradas porque o calor é desumano, e aqui no Nordeste a gente sabe, mesmo sendo essa estação do ano, é quente, é complicado, mas eu acho que valeu a pena. A gente tem que cumprir as tabelas que vem lá da CBF, mas a gente espera que seja revisada essa tabela aí, porque os jogos 11 da manhã aqui no Nordeste é muito complicado para nós jogadores, ainda mais para mim, né, que estou numa idade já um pouco mais avançada. Foi difícil acompanhar o ritmo ali, no segundo tempo teve câimbras, mas no geral acho que foi positivo. Tá aí a declaração do Grafite, jogando às 11 da manhã. Essa é a nova tendência, né? A nova menina dos olhos da CBF, né, Marcos? Que foi testada no Brasileirão do ano passado, deu certo, e esse ano veio para ficar, né? Teremos até o fim da competição jogo às 11 da manhã, né? Pelo menos 2 jogos por rodada. Teremos jogos às 11 da manhã, teremos jogos às segundas-feiras, a partir da 12ª rodada. Essa segunda... Não, a partir da 12ª rodada, após a Copa América, tudo. Teremos quando jogos... se regulamentar tudinho, né? Teremos jogos às segundas, e o Grêmio e o Internacional, a gente depois vai buscar o porquê, foram premiados pela CBF. Não terão jogos às 21h45 no Brasileiro, pelo menos até o momento. Então temos que ver o porquê que o... Ninguém quer ver o Internacional jogar, meu amigo. Se ninguém quer ver o Internacional, quanto mais o Grêmio que não ganha nada. Aí teve essa questão, a gente tem que olhar depois... Mas brincadeiras à parte... Até onde vai essa questão da tabela. É estranho, né? Estranho. Tem uma motivação que eu agora no momento desconheço, mas que a CBF usou como critério. A gente depois... Pode até a gente fazer uma postagem lá do blog pra você. Acho que vai dar pra fazer alguma brincadeira com isso. Seguindo sobre as declarações do Grafite, o Grafite renovou o contrato... Torcedor do Santa, me perdoe. Hoje a gente não precisa falar do Santa Cruz, não. Hoje é só falar sobre esse chocolate sensual que veste a camisa 23. Diamante negro. Diamante negro. E ele disse como... Ele esse imitou Orel, o Pedro, não foi? Esse Orel do... A parte branca eu desconheço, viu, Beto? Os dentes, talvez. Tá. E o cabelo grisalho, que ele também tem. Na barba. Não, e se você, quando... A bola do olho. Quando dá o close na câmera, você vê. Ele fala aí, a gente tem sobre a renovação do contrato, né? E ele traz à tona uma coisa que eu acho importante hoje em dia no futebol, que a gente só pode acreditar quando tiver assinado. A palavra de um homem... O pessoal ainda faz manobra. Ele deixou muito claro, ele disse que a palavra dele vale muito mais do que dinheiro, qualquer outro tipo de coisa. Ele já tem tudo acertado. Eu vou mais além sobre isso, Marcos. Em tempos de carência de ídolos no futebol brasileiro, futebol tupiniquim, carência de ídolos, o Grafite vem se mostrando
não só o ídolo do Santa Cruz, o que a gente pode ver pelas redes sociais, em páginas de esportes, é esse carinho que ele tem carisma. É um jogador carismático. Não tem torcedor de outro time que tenha raiva Justamente. do Você vê que durante as partidas, até quando o jogo tá pegando fogo, ele é um cara que tenta sempre apaziguar. Ele fala, terminou as partidas, ele é muito solícito com todos, de imprensa, de torcida. Então, é um cara que é diferente. Então, justo, eu venho falando sobre isso, justamente, que a gente vê muito nas páginas esportivas só elogios pro Grafa. O pessoal morre de amores pelo Grafite, que foi sondado pelo Vasco da Gama, mas que firmou o compromisso, feito você bem disse aí que a palavra dele é o que vale do que qualquer dinheiro, firmou compromisso com a equipe do Santa Cruz, renovando o contrato até o final do ano que vem, né? 1 ano e meio de contrato. Só para deixar claro uma coisa, Beto, o contrato dele vale até 30 de julho, e devido a isso, essa assinatura não vai acontecer tão antes. Mas o Santa vai ter essa assinatura prévia, porque se esperar vencer o contrato em vigência... Qualquer outro clube pode... Não, agora já pode. É pela questão de que se vencer esse contrato em vigência, o Grafite vai ter que passar pelo procedimento como se fosse um jogador novo. Então ele vai ter que esperar nome no bid e tudo. Então o Grafite pode perder partidas pelo Santa Cruz. Partidas importantes, então, né? o Santa vai solicitar uma ampliação de vínculo do Grafite. Então, essa ampliação não é mais necessário publicação em bid e nada. É só essa manutenção. Então, mas daqui a uns dias, daqui mais pra frente, eu acho que no mês de junho, essa ampliação vai ser publicada no site da CBF, o Grafite fica tudo ok. E ele vai falar agora, né? Vamos ouvir aí a declaração do Grafite sobre a renovação contratual com a equipe do Santa Cruz. Verdade, acho que a Série A é um campeonato que aparece não só para o Brasil todo, mas para o mundo todo, né? E existe o assédio. Mas eu estou tranquilo, eu estou com a cabeça focada aqui no Santa Cruz. Já tive uma conversa essa semana com a Lírio, já praticamente fechamos tudo, só falta a assinatura do contrato e vou permanecer aqui no Arruda aí até acho que o final do ano que vem. Mas não está assinado ainda, né? Mas já está tudo conversado, já acertamos as partes. E agora tá... Porque tem um vigente ainda, né? Tem até 30 de julho. Mas houve algumas propostas, algumas sondagens de clubes aí. Acho que é normal, né? No futebol brasileiro, quando um jogador vive um grande momento, aparecer. Mas eu tô com a cabeça tranquila, nunca... Acho que para mim o mais importante é a minha palavra. Eu dei a palavra ao presidente que queria permanecer e a minha palavra é o que vale muito mais do que qualquer valor, essas coisas assim. Tá aí a declaração do Grafa, Marcos, do Santa Cruz, que volta a campo no sábado para enfrentar o Fluminense lá no Raulinho de Oliveira, né? Exato. Só para também deixar mais informado o nosso ouvinte, hoje a representação do Santa Cruz ocorreu no Arruda. O Grafite não teve presente, foi resolver problemas particulares. E o Alex Bolanhos, o equatoriano, o volante, ele foi dar entrada no visto de trabalho dele. Muita gente dizendo que ele ia pro Equador e tal, mas parece que ele indo até o Rio de Janeiro no consulado equatoriano, ele consegue dar essa entrada. Então, o mais rápido possível, ele vai estar à disposição do Milton Mendes. Grupo do Santa Cruz que amanhã folga e só volta a treinar na quarta-feira. Teve essa sequência de jogos e já eliminou o jogo da volta da Copa do Brasil. Não vai ter necessidade de dar um descanso maior pro elenco. O Milton Mendes, sábado, muito difícil o jogo do Santa Cruz. Pega a equipe do Fluminense que estreou... Jogou muito bem outro Fluminense. Estreou com vitória, venceu o América Mineiro por 1-0. Disseram que o goleiro lá do América Mineiro fez defesas incríveis, que se não fosse o goleiro do América, o placar teria sido elástico a favor do Fluminense. O João Ricardo foi muito bem, mas o Fred fez gol, perdeu o gol. Agora quem tá muito bem, que o Santa tem que ter... Scarpa, né? Exato, o Santa Cruz tem que ter muito cuidado com o Gustavo Scarpa. Além de o Oswaldo ter melhorado muito. O Oswaldo, que não estava bem ano passado, nem no começo desse ano, e já botou o Marcos Júnior no banco já faz um tempo. E ontem, o início do gol do Fred foi com ele, fazendo jogada individual, chutando de longe. Então, muito cuidado com o time do Fluminense, muito bem ali com Edson e Cícero no meio. Então, vai dar muito trabalho pro Santa Cruz. Vamos agora falar um pouquinho, para encerrar aqui no nosso podcast, falar um pouquinho sobre futebol europeu, parabenizando aí os campeões das ligas europeias. O Barcelona, que foi campeão espanhol, Marcos, com chuteira de ouro, que é o Luis Soares, né? Exato, Beto. 40 gols, muito gol mesmo feito pelo Soares. Os outros 3 que mais fizeram gol na Europa foram o Higuaín. O Higuaín superou o Cristiano Ronaldo. O Higuaín fez incríveis 36 gols em 38 rodadas do campeonato italiano, uma média incrível. Sério que
que o título só caiu no colo da Juventus porque tiraram o Higuaín das últimas rodadas da... Ele ficou suspenso um tempo. Não foi isso porque a Juventus teve uma recuperação incrível, né? Mas o Higuaín, Mas o título em si caiu quando tiraram o Higuaín da equipe do Napoli, praticamente colocaram o título no colo mas é aquela Juventus, questão, né? a Juventus começou muito mal, depois colocou uma grande diferença de pontos. Mas um time que tem o nosso pernambucano Hernani, né? Parabenizado, ele postou foto ontem, parabéns a ele. Pentacampeão italiano da Juventus. A Juventus, muito bem, o Alegre. O Hernani é bi, né? O Hernandes eu não sei, Beto. Eu acho que não, eu acho. Ele já estava na temporada passada, já. Mas o Hernandes, título italiano aí. Temos em Portugal um grande destaque, que foi o quarto colocado, né? Da Estrela de Ouro, que é o Jonas no Benfica. O Benfica que foi tricampeão português. Seguido. Exatamente. Então, a ordem foi 40 gols do Soares e segundo 36 do Higuaín. O Cristiano que marcou 2 vezes na vitória por 2-0. Sobre o Depô. O La Coruña, 35. E o Jonas, incríveis 32 gols. Lembrando que o Campeonato Português tem muito menos rodadas do que os outros. O Depô que sempre foi casa de muitos brasileiros no passado, lá na Espanha. Jalminha, Mauro Silva, Rivaldo, Bebeto também. Estranhamente parou de investir no talento verde e amarelo, né? Caiu. Muita gente, você tem que olhar também muita questão econômica, né? Pode ter... O Depô passou por uma crise de investimento muito grande. O seu auge mesmo foi nos anos 90. Nessas 2 últimas décadas, o Depô sempre lutando para não... Sempre figurando, né? Lutando para não cair, chegando a ser rebaixado e retornando, mas sempre nesse calvário, né? Como você falou, deixar aí os parabéns. 3-0 pro Barcelona, 3 gols do Soares. O Benfica, campeão, o Jonas fazendo gol no último jogo, dando assistência, o Cristiano fazendo gol na última partida. Então, um ano aí de grandes goleadores na Europa. E para só deixar registrado aqui aquele fato inusitado que aconteceu no dia de ontem, né? No Old Trafford, do Manchester United. Sim, a suposta bomba, né? Que tinha sido implantada lá no Teatro dos Sonhos. Exato. Que foi só uma questão de falta de comunicação e um erro de uma equipe de segurança que foi contratada pelo Manchester. Excesso de zelo nunca é demais. Não, jamais. Foi melhor ter feito isso do que ter sido uma tragédia. Pra quem não sabe, uma equipe de segurança fez um teste e simulou um atentado com bomba lá no... Esqueceram, não foi? Exato, no estádio do Manchester. Esqueceram de retirar esse artefato e no momento da entrada dos torcedores, essa verificação ainda continua. Sempre a segurança na Inglaterra é muito grande, mostra que tá bem atendido pela essa equipe de segurança e que os procedimentos estão sendo bem feitos e bem atendidos por essa equipe. Lembrando que esse jogo entre Manchester United e o Bournemouth vai ser amanhã, às 16 horas, para encerrar de vez esse campeonato inglês que teve o Leicester como campeão na temporada 2015-2016. Beto Ramos. Meu amigo Marcos Vinícius, estamos chegando a mais um fim de podcast aqui do Blog no Miguel. Eu gostaria de ouvir o seu destaque final. Não, antes de encerrar, gostaria de fazer uma pergunta voltando à equipe do esporte. Faça 2. Acabei me esquecendo, fui me empolgando com no passinho do jogador. Aí me empolguei com o nosso podcast hoje aqui, nosso assunto foi fluindo. Sobre o Diego Souza, rapaz. Diego Souza que é um bom jogador, ninguém discute a qualidade do Diego Souza, mas por vezes ele deixa de jogar e se preocupa somente em reclamar com a arbitragem. Passa o jogo todo gastando a conversa com o árbitro e esquece de ajudar o esporte. Como é que é isso? O Diego, que na primeira etapa, a única finalização do jogo foi dele, numa cobrança de falta, que o Paulo Vitor fez a defesa. O lance do impedimento, que gerou uma certa polêmica, ele também iniciou a jogada no meio de vários flamenguistas. Teve os lances com o Juan. No primeiro tempo, não houve uma produção, mas o pouco que houve, ele participou. Na segunda etapa, esse lado psicológico dele parece que pesa, atrapalha, né? Atrapalha bastante. Ele vê aquela questão... Tem essa questão do 87 contra o Flamengo, aí você vê com 1 minuto da segunda etapa a expulsão do Richelli. Aí parece que desgoverna. Eu acho que o Diego é muito importante. Se ele focar no futebol e esquecer de estar reclamando com a arbitragem, é inegável a qualidade dele, né? A nível Nordeste, ele é um cracaço. Com certeza. Nível nacional, é um muito bom jogador. Eu não arrisco me dizer, não. Eu dou minha opinião. Diego Souza, querendo jogar, esquecendo os problemas com a arbitragem, é um dos 5 melhores meias do Brasileirão. Ele é muito bom. Só para deixar uma informação também que foi repassada semana passada pelo Jorge Nicola, acho que você conhece da ESPN. Sim. Eles que colunista também lá do jornal Folha de São Paulo. Um cara muito bem informado. Ele disse que teve uma conversa com uma pessoa envolvida na negociação do Diego Souza. O Diego ganhava 450 mil no Fluminense,
veio aqui pro Sport para ganhar 300 mil. Ninguém tá dizendo que é pouco dinheiro. A gente só tá dizendo que é uma diferença muito grande. São 150 mil Os reais. padrões deles, né? E para terminar isso, antes de vir pro Sport, ele teve proposta do São Paulo e do Internacional de Porto Alegre para receber o mesmo valor mensal, 450 mil, ele optou pelo Sport. Então ele veio para aqui pro Sport, acredito que ele veio para cá, ele sabe que ele vai ser o dono do time, ele vai ter o destaque, então ele veio para cá, acredito eu, para jogar. Então, trabalhar isso, ele tem um treinador que admira demais o futebol dele, que é o Oswaldo de Oliveira, já deixou isso bastante claro. Então é focar no futebol, deixar um pouco a arbitragem de lado, porque se você só for focar nisso, vai perder o rumo aí e pode se prejudicar mais na frente na pontuação. Então, para encerrar, seu destaque final, Marcos. Destaque é a semana que vai ser cheia aí para os pernambucanos, Série B e Série A, e que os times pernambucanos, na sua totalidade, tenham uma melhor sorte nessas, e mais competência nessas rodadas, tanto o Sport quanto o Náutico, que o Santa se mantenha bem, como foi na primeira rodada. Deixar um forte abraço a todos e pode ter certeza que na próxima semana estaremos de volta repercutindo tudo o que acontecer no futebol brasileiro e internacional. Tá aí o recado do Marcos Vinícius Calado. Aqui quem fala é o Beto Ramos, estou encerrando mais um podcast aqui do blog No Miguel. Obrigado pela sua audiência e principalmente pela sua paciência. Obrigado ao Jota aqui na masterização. Jota lindo! O homem tá trabalhando direitinho, rapaz. Forte abraço a todos e já sabe, né? Eu fui. No passinho do jogador, só no Miguel, só no Miguel. Que é isso, legalé? Só no Miguel, só no Miguel.